Está no ar. O podcast que vai mudar a sua mentalidade. Aqui você vai encontrar transformação, mudança de mentalidade, dinamismo, insights, negócios, network e cultura. Ela é a braba dos negócios e do networking. E ela é a mentora master, Aline Oliveira. Miriam Mendes. Pode mudar, Miriam Mendes? Não só pode, como deve. E é por isso que nós estamos aqui com essa mulher maravilhosa, que eu tenho orgulho de dizer que é minha amiga. Antes que vocês a conheçam, saibam de uma coisa. Nós somos best friend forever. Eu preciso dar minha carteirada aqui, né, Miriam? Porque depois que eu falar do que essa mulher faz... certeza. Então, com vocês, essa mulher que é gestora cultural, parecerista, peguem isso, parecerista do Ministério da Cultura, mentora e assessora cultural. Com vocês, Carmen Ajala. Ô, meninas, eu tô até inflando aqui, né, de tanta coisa. Ai, mas a gente quer isso. Você pode, Carmen, você pode. Tô inflamando. Obrigada aí pela apresentação, e óbvio, né, eu tenho um carinho tremendo. Nem começamos, então o olho já tá enchido de lágrimas aqui. Tem pessoas que a vida nos conecta, mas tem pessoas que vêm diretamente de Deus. E Sim. você é essa pessoa pra nossa vida, né, Miriam? Com toda certeza. A gente Só tem... por aqui. Vamos falar só daquele café maravilhoso? Oh. Eu me senti tão menininha naquele lugar, gente. Aquele lugar virou com certeza meu top 5 cafés de São Paulo preferidos. Olha, a Miriam, eu vou dizer que é mais rodada no café do que eu, viu, gente? Então ficou em primeiro lugar pra mim, mas na verdade é por coisas maravilhosas que vivemos ali. Com toda certeza. Carmen, parecerista do Ministério da Cultura. O que seria isso? Vamos começar por aí. Olha, é uma coisa bem complexa de se falar e de se entender, né? Legal. Mas, em resumo, e uma coisa bem mais simples de se dizer é: o parecerista, ele nada mais é do que aquela pessoa que trabalha no Ministério da Cultura, analisando os projetos que chegam e dando batendo o martelo se ele deve ou não receber apoio do governo federal para incentivo fiscal. É quem decide se aquele projeto ele atende às normas e às regras para receber a isenção de imposto aí para repassar para os empresários. Ou seja, a chefe, comandante, dona da coisa toda, Carmen Ajala está aqui conosco. Nós estamos muito felizes porque esse é o nosso segundo episódio. E nós estamos realmente honradas pelo Senhor por ter a sua presença aqui, Carmen. Amém. Ficamos muito felizes. Eu fiquei mais ainda, né? A Aline falou, vou convidar a Carmen. E aí eu falei assim, eu já tinha uma certeza, assim, eu acho que ela vai aceitar. Mas quando ela deu a certeza, assim, eu fiquei tão feliz. Ai, Assim, é uma obrigada, história gente. tão incrível de transformação legal. na vida de outras pessoas, na sua também. Sim. Mas quando você traz isso para outras pessoas, e aí os valores que se encontram, os propósitos que se encontram, que eu achei sensacional. É um E vai ser um episódio ainda incrível. tem uma coisa nova aí no meio disso tudo, que vocês ainda não sabem, que me encheu assim super de orgulho essa última semana, né? Eu não sei se eu já posso aqui Fique à já vontade, falando, a casa né? é sua, meu amor. Fique Em à vontade. primeira mão, olha aqui. Bom, a semana passada eu me divorciei, né? Saiu o meu divórcio, eu assinei Uau. o divórcio. E há mais ou menos 15 anos atrás eu fundei uma instituição em Indaiatuba, onde cuidou de crianças carentes, né? Crianças em situações de risco. E na hora de fechar o advogado para me atender, que nós escolhemos, a Ju, minha filha, me ajudou, o advogado foi um atendido no projeto social. Uau. Foi uma criança que nós atendemos, que nós restauramos a vida dele, e ele foi o meu advogado. Em tempo recorde, em uma semana, ele conseguiu negociar tudo e fazer o meu divórcio sair. Então foi tudo feito com muito amor, porque ele me conhecia, a vida dele foi transformada por mim, ele acompanhou a história. Então, para mim, foi um presente ter o Vinícius, que foi atendido pelo projeto e hoje é o meu advogado, né? Porque ele está cuidando de uma série de coisas agora minha. Então, Que coisa é linda. muito legal você olhar para alguém que um dia foi carente, passou por uma situação difícil. Sim. E conseguiu vencer essas dificuldades e hoje é advogado. Então, me senti tão orgulhosa, gente. A Bíblia tem uma citação muito Incrível. linda que é: lance seu pão às águas e depois de muito tempo o acharás. Mas quando você lança o pão às águas, ele está ali pequeno. Quando você pega de volta, ele está cheio de água. Ele vem cheio, ele vem grande.
Então, quando nós estamos lançando os pães, as águas, nós nunca sabemos o que vai vir de volta. Sim. Né? E coisas como essa realmente transformam a nossa alma, faz valer a pena. A hora que eu olhei para ele ali do meu lado, acompanhando todo o processo lá no cartório, eu falei, meu Deus, obrigado. A primeira coisa, gratidão, porque é fruto do meu trabalho que está aqui do meu lado me acompanhando. Que legal. Então, eu sou muito grata. Que incrível. E a gente já começou direto em perguntas mais específicas, mais trabalho. Mas, Carmen, conta pra gente um pouco da sua jornada. Quem é a Carmen? De onde você veio? Como que você começou? O que te inspirou? A Carmen é uma criança que nasceu numa família muito pobre. Muito, 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 muito pobre. Antigamente a gente dizia que era como é que se chamava? Era um outro nome, não era favela, mas nos dias de hoje seria favela, né? Me fugiu o nome agora, como minha família chamava o local. Minha família da minha mãe invadiu um terreno, que não tinha onde morar, e se apropriou desse terreno, mas esqueceu de um detalhe, né? Que era pagar os impostos. E enfim, eu cresci nesse lugar que para mim era o lugar mais lindo do mundo. Eu me sentia Alice no País das Maravilhas. Era um lugar lindo que me traz grandes recordações, cheio de flores. Minha família era muito cuidadosa. Embora muito pobre, muito, muito pobre, a casa da minha avó era feita de barro, que nem dinheiro para construir eles tinham, então era de pau a pique, né? E o banheiro era um buraco no chão e o banho era de bacia. Então eu cresci tomando banho de água de poço, bebendo água de poço. E o que a gente comia era o que a gente plantava naquele terreno, naquele quintal, por isso que ele é muito significativo para a minha vida hoje. É o lugar mais lindo, que é o lugar que me alimentou, é o lugar onde eu via flores, onde eu via cores, é onde eu vi o mundo mais lindo, né? Então eu vim de uma família muito pobre, meu pai é alcoólatra, minha mãe empregada doméstica, e tudo que nós tínhamos era à custa de muita luta, muita luta, muita luta. 6 filhos, nós éramos em 6 filhos e todo mundo morava nesse lugar muito apertado, que era um quartinho. E minha mãe fez muito sacrifício com meu pai para nos dar um pouco que a gente tinha. E eu tinha essa meta de vida. Eu vou vencer para dar um lugar melhor para minha mãe, para que ela tenha uma vida melhor. Porque ela chegava em casa às vezes triste. Nossa, hoje eu trabalhei em 3 casas limpando. Ela falava assim, eu limpei tanta privada, e é limpando privada que eu sustento a família de vocês, eu sustento vocês. Mas ela não falava criticando, mas orgulhosa, porque era o que trazia o pão para dentro de casa. E um dia meus pais conseguiram comprar um terreno e eles foram aos pouquinhos construindo uma casa nesse novo terreno. E os vizinhos ficavam muito preocupados, que meus irmãos viviam na rua e eu trancada. Ele falou, nossa, uma menina trancada em casa. E um dia uma vizinha decidiu me levar para a igreja. E foi na igreja que eu descobri o meu dom, né? Porque muito rapidamente eu fui para a igreja com 12 anos de idade. E com 13 para 14 eu já estava coordenando grupos. Então tudo que eu sei hoje sobre assistência social, sobre terceiro setor, foi ali que eu comecei aprendendo. Como única filha, eu vim de uma família onde o meu pai foi excluído. Meu pai era filho bastardo de uma relação da empregada com o filho do dono da casa. Então tem toda uma história por conta disso. Com 18 anos ele foi mandado embora de casa, veio parar em São Paulo, ficou alcoólatra. E isso trouxe grandes tristezas e profundas dores para a nossa família. Porque meu pai bebia muito e ele ficava violento quando ele bebia, né? E minha mãe, na humildade, extremamente humilde, não sabia ler nem escrever. E toda essa humildade, ela deu o melhor dela para nós. E o melhor da minha mãe nos transformou, né? Então, somados o que eu aprendi com as pessoas da igreja, com o amor infinito que minha mãe tinha, hoje somos nós. Eu falo nós porque eu falo até pelos meus irmãos, que são pessoas que venceram, que conseguiram superar as barreiras, né? E através do trabalho social na igreja, eu aprendi a ajudar o próximo. E eu fiz disso a meta da minha vida. Porque eu estava em casa, fechada, quando a vizinha falou, não, você não pode ficar em casa. Vamos para a igreja, vamos para o grupo de jovens, vamos para o grupo de adolescentes. E eu aprendi muito nesse grupo e eu trouxe isso para a minha vida.
E depois que eu me casei, passei por uma série de situações, fui violentada, né? Sofri abuso sexual do meu pai. E foi muito difícil isso tudo, porque eu tive uma dificuldade muito grande de me relacionar, de ter namorado. Isso antes do seu casamento, esse sofrimento. Esse sofrimento foi dos meus 12 aos 22 anos, 10 anos, sofrendo pelo abuso que eu tinha vivido. Meu pai só parou de me assediar, de abusar de mim, quando eu menstruei com quase 14 anos, né? Acho que até por medo de me engravidar mesmo. Uau. E isso tudo me trouxe marcas profundas, que eu me fechei mais do que eu já era fechada, fiquei trancada em casa. E o único lugar que eu era na igreja, onde me deixava feliz. De alguma forma, a igreja era como uma fuga para você? Totalmente. Pra não A ficar em igreja, casa? quando eu aceitei o convite para ir para a igreja, eu já fui por conta disso mesmo, de fugir daquela vida terrível. Porque a miséria até então, ela fazia parte da minha vida, não me afetava tanto. Era a vida que a gente tinha, aquela coisa, você se acostuma com o que você tem, de não ter, né? Sim. Mas eu fugia da violência que eu sentia do meu pai. Eu fugia de medo de eu ficar sozinha com ele. E quando eu ficasse sozinha, e quando eu ficava sozinha com ele realmente vinha para abusar de mim. Minha mãe saía, minha mãe ia fazer faxina, meus irmãos ficavam na rua brincando. Então a igreja, ela foi uma fuga dessa questão do abuso sexual, e foi uma forma de me ver longe do meu pai, porque ele chegava muito bêbado, e quando ele chegava bêbado da rua, ele era violento, ele era muito violento, a ponto de pegar faca e vir para cima da gente, de mim, dos meus irmãos. Então, quando eu estava fora de casa, eu estava fora desses problemas, eu não enxergava. Então, eu encontrei, sim, eu fui para a igreja para fugir dos meus problemas, e eu fiquei lá o máximo que eu pude. O máximo que eu pude. Com 14 anos eu já quis ir para o mundo, trabalhar. Meu primeiro emprego foi vendendo jazigo de cemitério. Eu batia de porta em porta vendendo jazigo de cemitério, porque eu queria ter minha independência financeira. Eu achava que era muito peso deixar tudo para minha mãe. E a partir daí, com 14 anos, eu fui para a luta, né? Fui trabalhando até quando eu cheguei nos meus 18, 19 anos, eu me formei, e quando eu não estava na igreja, eu estava nos livros estudando. Eu sempre fui muito estudiosa, sempre gostei muito de estudar, muito de ler. E essa minha meta de dar o melhor para minha mãe me trouxe a meta de fazer uma faculdade. Eu quero ser a única da minha família a ter uma faculdade. Porque minha mãe não sabia ler, a família da minha mãe não tinha formação, o meu pai tinha feito só até a 4ª série. Então, pela família da minha mãe, que era a que eu mais convivia, ninguém tinha estudo. E eu queria ser a primeira, e eu fui a primeira a ter o diploma, e isso deu muito orgulho para minha mãe. E na faculdade eu conheci algumas pessoas que me ajudaram a chegar onde eu cheguei. Então, eu fui convidada por um colega de sala de aula a trabalhar em banco, como assistente dele. De repente, com o tempo, em 6 meses, eu já era praticamente chefe dele. Trabalhei bastante, muito, porque eu queria ser a melhor, porque os melhores ganhavam bolsa de estudo. E minha família era pobre, né? Não conseguia me ajudar, e eu batalhei bastante, consegui as bolsas. Então, eu me formei 100% com bolsa dada pelo Banco Nacional, que era o banco que eu trabalhava. Uau. Então, eu entrei como auxiliar de caixa, e aí, quando eu me desliguei, alguns 12 anos depois, eu já era gerente do banco, né? Então, tudo que eu conquistei. Conheci o meu marido no banco, ficou 4 anos tentando namorar comigo, né? E depois de 4 anos conseguiu. E foi o meu grande amor, o grande amor da minha vida. E que soube entender essas questões de medo que eu tinha, inclusive do meu pai, de ficar em casa, de violência. E ele cuidou de mim como um tesouro, como uma pedra preciosa. Sempre, sempre, sempre. Que lindo. E nós temos 2 filhos lindos. Carmen, esse foi seu primeiro esposo, né? O seu grande amor, seu príncipe. Me fala, como é que foi pra você, então, começar a se abrir a respeito das suas dores com ele? Porque como eu lido com pessoas, mulheres, e nosso trabalho é muito parecido, apesar de que atuamos em lugares diferentes, é desafiador para uma mulher que passou por abuso, às vezes, de falar sobre aquilo.
E aí tem questões e traumas dentro da vida ativa sexual do casal, que é terrível para essa mulher e precisa de um homem muito resiliente para entender as dores pelas quais ela passou. Porque são coisas tão profundas e que talvez, se não for um processo de cura, de terapia, que a gente sabe que é de extrema importância, nunca vai haver cura. Essa mulher sempre vai estar em sofrimento. Como foi para você, então, começar a se permitir, se abrir para o seu companheiro, que era esse príncipe que você está falando para nós? Eu não conseguia entender o que ele via em mim. Nunca entendi o que meu marido viu em mim, né? Porque hoje eu falo meu marido. Mas ele insistiu muito, não. Ele ficou anos tentando namorar comigo e eu não queria namorar com ele porque eu tinha os traumas realmente da relação com meu pai. E ele foi insistindo. Tinha dias que eu não chegava em casa, que eu não ia para casa, eu ia para qualquer lugar porque eu sabia que eu ia chegar em casa e ele ia estar lá nos finais de semana. Então ele me ganhou primeiro pela insistência. E aí um dia eu perguntei para ele, você insiste tanto em namorar comigo? Eu não quero namorar com você, né? Eu não quero viver essa história que minha mãe vive, né? E ele se apropriou, ele se inteirou, ele começou a conviver com a gente, ele começou a enxergar os problemas, ele começou a ver os problemas e aos pouquinhos ele foi chegando com toda a sutileza para entender o que acontecia comigo. E eu contei tudo a ele. Então ele sempre soube tudo, ele sempre soube da minha história. E eu só fui entender realmente o que tinha acontecido com ele quando eu me casei. Depois que eu me casei, porque nós namoramos 4 anos. E desses 4 anos eu não conhecia a família dele, eu só conhecia a irmã. Eu não conhecia a mãe, não conhecia o pai, não conhecia. Eu questionava, por que você não me apresenta a sua família? E ele não respondia nunca. E depois que eu me casei, eu entendi que a mãe dele era igual ao meu pai, era alcoólatra também. Uau. A história dele era praticamente idêntica à minha. A mãe dele não era violenta, como meu pai, de pegar faca, mas era violenta de outras maneiras, na língua, no veneno, né? Então nós tínhamos uma história muito parecida e ele viu em mim, de repente, alguma coisa que despertou do interesse em cuidar, em ajudar. E a gente se ajudou muito, 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 muito. Ele nunca me contou toda a história. Eu acho que o meu esposo, depois de 24 anos juntos, faleceu, né? E eu só fui entender a história inteira dele depois que ele faleceu, porque ele me poupou até o último minuto. Ele entendia que eu tinha tantas dores. Então, se você me fizer uma pergunta assim, o que foi a transformação da sua vida, por que você se abriu, ou o que aconteceu, que você fala desse príncipe, eu falo para você com toda a convicção que Deus foi maravilhoso e Ele ouviu as minhas orações, porque eu pedia para Deus que eu queria ser amada. Porque eu não me sentia amada pelos meus pais. Muitas vezes eu achava que eu nem era filha deles, porque eu era muito abandonada, né? Eu ficava muito presa em casa, eu era muito presa. E eu fui tão amada, tão amada, tão amada, e o que transformou a minha vida foi o amor do meu marido. Porque ele me amou intensamente, era Deus na terra e eu no céu. Ele estendia tapete vermelho, ele cuidava de mim como cuidava de um tesouro. E ele nem nunca quis contar a história dele, porque ele não queria ofuscar e deixar que a dele fosse mais poderosa ou mais potente que a minha. Então ele cuidou de mim para que não acontecesse comigo, talvez o que tivesse acontecido com ele, né? De várias outras violências que eu descobri depois que ele faleceu. Que profundo, que generosidade desse marido, né, Miriam? Muito. Então, eu tô ouvindo aqui, meus olhos brilhando, porque eu quero um amor assim. Eu quero amar. Deus, a Miriam está pronta. O Raimundo, ele foi o ar que eu respirei. Ele cuidou de mim com muito amor. E ele viu em mim, talvez, aquilo que ele perdeu. E ele quis cuidar como cuida de uma joia preciosa. E muitas vezes ele cuidava mais de mim do que dos nossos filhos. Ele viu que eu sofri com a exclusão do meu pai, com a indiferença dos meus irmãos, porque meus irmãos acabaram sendo machistas como o meu pai. Eles seguiram o mesmo caminho do machismo. E por eu ser a única mulher, tinha essa coisa do machismo, né? Então eu sempre era a última a tudo na vida. Eu sempre fui excluída pelo machismo da minha família. E ele veio com esse cuidado, com essa potência. E quando eu trazia uma ideia, ele achava sensacional. Mesmo que não fosse para ele, era sensacional. E ele transformava isso para que realmente se tornasse sensacional. Então nós crescemos juntos, nós abrimos empresa juntos. A empresa não deu certo, quebrou, mas ele ficou comigo até o fim. Até o dia que a gente mudou para Indaiatuba e fundamos uma ONG, que deu muito certo e foi a nossa vida, né?
Nós fizemos um voto de pobreza e sempre caminhamos juntos em oração, sempre caminhamos junto na fé. E quando a gente fundou essa ONG para acolher crianças carentes, a nossa vida realmente foi transformada. Mas eu quero saber um pouquinho desses bastidores, aquela questão da executiva e depois aquela jornada, sabe, assim, do ápice ao fundo do poço, para depois a gente voltar. Eu quero saber um pouco sobre isso. Nos conte um pouco sobre essa fase da sua vida. Porque a gente quer mostrar para a nossa audiência que sim, vão ter momentos difíceis. Sim. Vão haver fundos do poço e você vai aprender. Porque quando você vai até o fundo do poço, você aprende a lidar com ele e você sai com força. E se você precisar revisitar o fundo do poço, fala, não, eu já estive aqui, eu conheço esse lugar, eu vou sair com pressa. Qual que foi o mais profundo do fundo do poço que você passou? Bem, quando eu fui para a faculdade, que eu consegui entrar na faculdade, que eu consegui a bolsa de estudo, eu não tive só a bolsa de estudo. Eu me tornei uma executiva, porque eu entrei como auxiliar e, de repente, em poucos anos, eu era uma executiva bancária. E como executiva, eu fui convidada para trabalhar em outros bancos. Eu trabalhei 12 anos no Nacional, depois eu fui para o Mercantil, depois eu fui para o Boston e fui parar no Citibank. Então, eu trabalhei em grandes bancos. E eu ganhei muito bem, eu ganhava muito bem pelo cargo que eu exercia. Então, eu realmente consegui elevar o meu padrão de vida e sair daquela situação de pobreza que eu vivia e passei a viver uma situação extremamente confortável. E nessa jornada, o meu marido também trabalhava em banco, conheci ele trabalhando em banco e ele também, quando eu conheci ele, não tinha estudo. E ele pensou assim, poxa, como eu posso namorar com uma mulher que é quase uma executiva bancária com estudo, formada, porque até aí eu já estava me formando em comunicação, e ele decidiu estudar também. E nós estudamos juntos. E ele fez faculdade e se formou, e a gente decidiu abrir uma empresa. Eu saí do banco, ele também. A gente está pronto, saímos da faculdade, estamos the best, vamos arrasar trabalhando. Ele gostava de música, eu gostava de arte. Fundamos uma empresa chamada Top Total, que era uma produtora cultural. Tudo que nós conquistamos em ano, nós perdemos. Nós confiamos em pessoas, eu cheguei a trabalhar para grandes nomes da época, né? Chegamos a fazer pegadinhas do Sérgio Malandro, trabalhamos para o SBT e tal. E nesse meio tem muita gente que não é legal. Então nós fomos roubados, nós não fomos pagos e nós quebramos. Nós quebramos a ponto de perder o nosso carro, perder a nossa casa, porque tivemos que vender a casa para pagar a dívida que nós assumimos, pagando os modelos e os artistas que trabalhavam com a gente, porque eles não queriam saber se a gente tinha recebido ou não, eles queriam receber. Então, o fundo do poço para mim foi quebrar não só a empresa, mas perder a moral, porque a minha família e a família dele nos viram como dois perdedores e nós perdemos a credibilidade, nós perdemos o amor da nossa família, onde nós chegávamos, nós éramos desprezados, nós éramos humilhados, porque a gente agora não era nada, que a gente não tinha juízo, que a gente investiu, que a gente quebrou, que a gente estava mal. E nesse mal nós perdemos nossa casa, nossos filhos estudavam em colégio particular, tivemos que tirar do colégio particular. E sem ter onde ficar, fomos morar um período na minha mãe, só que minha mãe e meu pai falaram, não, vocês vão ficar aqui temporariamente, mas vocês têm que arrumar um lugar para mudar. E a gente desempregado os dois. E nós fomos parar, isso tudo em São Paulo, nós fomos parar em Indaiatuba. Meu irmão ficou doente, eu acabei indo lá ajudar meu irmão. E chegando lá, eu fui fazendo uma coisa aqui, fui fazendo outra coisa ali, mas não conseguia o emprego porque eu era executiva e a cidade achava que eu era muito, meu currículo era muito para trabalhar em qualquer lugar, ninguém me dava emprego. E eu acabei indo catar latinha na rua com os meus filhos para comprar pão para eles. Meu marido ficou em São Paulo, foi trabalhar de vendedor de seguro. E eu fiquei lá tentando alguma coisa lá e a gente se separou para ver quem conseguia alguma coisa primeiro. E ele tinha R$2 por dia. E era com esses R$2 que ele comia um pão com manteiga e tomava um café e passava o dia. E eu lá tentando arrumar dinheiro, porque meus pais falaram, olha, a gente vai alugar uma casa para vocês vão morar lá. Meu irmão já tinha melhorado de saúde.
O primeiro mês a gente paga, até o terceiro mês, os outros meses vocês se viram. O primeiro mês meus pais pagaram realmente e fizeram supermercado pra gente. Os outros meses eles não nos ajudaram porque eles acharam que a gente tinha que se virar e a gente não estava se esforçando. E foi nesse período desses meses seguintes que a gente não tinha o que comer, a gente não tinha nada em casa. Cortaram luz, cortaram água, a gente tinha vergonha porque chegava à noite e não tinha luz, a gente na escuridão com 2 crianças pequenas, não tinha água, não tinha comida. E isso foi muito dolorido. Esse foi o fundo do poço. Eu imagino. Sem ter nada para dar para o seu filho. Abrir o armário, eu estou com fome, e você não ter o que dar para o seu filho foi muito dolorido para mim. E mais ainda, ver os meus filhos na rua, também catando latinha para comprar o pão, porque eles estavam com fome, porque não foi só eu, eles também foram para a rua catar latinha. Eu imagino a sua dor, Carmen, e eu me conecto com ela. Porque a minha mãe foi moradora de rua. E na nossa infância, nós passamos por uma situação, por várias situações de muita escassez. E aí alguém falou pra minha mãe, olha, lá no Ceasa, você consegue pegar no lixo. Eles jogam e aí, assim, tem algumas frutas que dá pra você tirar, estão um pouquinho machucadas, dá pra salvar algumas verduras. E aí fomos nós, minhas tias, minha mãe, vários primos. E aí a gente começou a procurar nos lixos comida. E encontramos algumas coisas, aí daqui a pouco a gente sai correndo na frente. Mãe, encontramos um monte de frutas, mãe, vem comer, mãe. E a minha mãe nos vê. É dolorido. Replicando a dor dela. É Porque ela dolorido. comeu lixo pra viver. É. E ela vê os filhos. Então É uma cena triste. E você falando isso, você me traz à memória que 2 quadras para cima da minha casa tinha um supermercado. E ele doava, deixava uns lixos lá, uns engradados com frutas, com legumes para as ONGs, né? E bem nessa época a gente estava começando o trabalho na ONG que nós fundamos. Ainda continuávamos muito sem dinheiro, sem nada. E a gente foi várias vezes buscar esses restos do supermercado para comer em casa. Então você fala que sua mãe fez isso, mas eu também cheguei a comer coisas do lixo do supermercado que eles deixavam lá para descarte. Então muitas vezes a gente pegou como doação do supermercado, eles doavam lá, deixavam lá para doação e a gente ia buscar essa doação, que era com que a gente vivia, né? E ia melhorando e comendo, se alimentando. Entendi. É uma lembrança dolorosa, né, Carmen? Agora, diz pra gente como que foi pra você? Você teve esse período de empresária, de... Executiva, isso. Obrigada. Executiva. Imagina. Como foi pra você ser executiva, ser mãe? Você já era mãe nessa época, não? Eu comecei a trabalhar em banco solteira e com pouco tempo que eu estava trabalhando, depois de 2, 3 anos trabalhando, eu me casei com o Raimundo. E aí logo vocês tiveram... O Gabriel veio junto no pacote, né? No lua de mel. Que é um bombonzinho, faz um brownie maravilhoso. Gabriel, É verdade. saudades de você, Gabriel. O meu filho foi o motivo de marcar o casamento, porque eu realmente não queria me casar no dia. Me lembro muito bem que eu marquei, falei, eu não vou casar com você, eu não quero que você case comigo porque eu tô grávida, né? Eu me viro, eu sempre fui muito isso de me virar. Ele falou, não, eu sou um homem responsável, eu quero me casar com você e quero ser pai. E o Gabriel, ele veio. Quando eu me casei, Gabriel estava com 4 para 5 meses de gestação. O Gabriel veio no pacote. Entendi. Gabriel e depois Juju, né? Juju também, outra fofura. São muito. Mas a pergunta que a gente tem é assim, como foi lidar com isso ao mesmo tempo? A maternidade, a vida de executiva, como se cuidar, se você se anulou em algum ponto. E depois disso, a gente fala, né, do topo, do ápice, do fundo do poço, mas você voltou a ser empresária, né? Como você lida com essas questões familiares, de ser mulher, do feminino, e também de cuidar da carreira? Eu sempre fui muito vaidosa, né? Muito, desde muito Esse nova. batom vermelho né? entrega, a gente percebe. Inclusive, vim de batom vermelho inspirada na Carmen. Maravilhosas. Eu, a vida inteira, eu não sei de onde eu tirei essa vaidade, porque minha mãe não era tão ligada, mas eu sempre fui aquela pessoa de combinar roupa, de sapato e tal. Claro, depois que eu comecei a trabalhar e ter a minha autonomia. Eu sempre cuidei muito de mim, Miriam, sempre. Mesmo nas dificuldades, eu sempre achei que eu tinha que me cuidar. E quando eu
passei a trabalhar em banco, que eu me esforcei, o banco tem essa coisa de comissão por vendas, então eu tinha que abrir X conta corrente, eu tinha as metas, e cada meta que eu alcançava eu era premiado, os prêmios eram muito bons. Então, financeiramente te falando, eu estava numa situação extremamente confortável. Então, quando os meus filhos nasceram, eu tinha uma casa, eu comprei uma casa junto com meu marido, a gente tinha uma casa que a gente fez do jeito que a gente queria. A gente mobiliou do jeito que a gente queria, a gente reformou, a gente deixou a casa linda. Quem entrava na nossa casa falava que era uma casa de boneca, que ela era realmente muito linda. Meus filhos tinham um quarto maravilhoso, tinha tudo o que eles imaginavam e queriam, eles tinham. Porque eu podia dar para eles, né? Eu chegava todo dia com alguma coisa em casa para os meus filhos, porque eu podia dar o melhor para eles. Eu viajava final de semana, passeava, viajava para outros estados. Eu podia fazer isso. A gente tinha condições, porque o banco, eu e meu marido em bancários, a gente tinha condições. Quando a gente quebrou, o Gabriel tinha, acho que quase 9 anos, e a Ju 5, né? 5 para 6 anos. Foi difícil. Porque ele, talvez mais para eles do que para a gente. Porque eu vinha de uma situação muito de família pobre. E o Raimundo também era de uma família muito pobre. E para eles foi difícil pedir um Danone e não ter. Pedir uma fruta e não ter. Pedir uma bolacha e não ter. Então, agora a gente não tem mais. Eu tive que vender a casa para pagar a conta. A gente teve que vender carro para pagar a conta. Eu tive que tirar eles da escola porque não tinha mais como manter eles na escola. Ele sentiu falta dos amigos que... Ele foi para a escola com 3 meses. E ele saiu da escola com 9 anos, a mesma escola. E era a melhor escola do bairro. Era lá no Alto da Boa Vista que nós morávamos num bom bairro. E para ele foi muito difícil tudo isso. Eu acho que até hoje ele traz alguns sentimentos com relação a isso, alguns traumas dessas perdas que ele sofreu. Juliana era pequena, não entendia tanto. Então foi difícil nessa história toda lidar com o vazio que ficou na vida deles. Para mim foi muito difícil vê-los sentir isso na pele. Porque a gente adulto, você fechou aqui a porta, você vai dar um jeito, você vai correr, você vai atrás. Com relação a cuidar deles, eu como executiva, eu tinha um padrão de vida bom. Meu filho nasceu já com babá. Eu tinha condições de pagar babá para o meu filho. Meu filho e minha filha tiveram um babá que morava em casa só para cuidar deles. Eu tinha empregada que ia uma vez por semana cozinhar, porque nem na cozinha eu entrava. Quem fazia a comida era a empregada. Eu não sabia nem, não mexia no fogão. Eu não mexia em nada. A cozinheira ia lá e fazia, deixava a comida para a semana inteira. E os meninos tinham babá. Eles cresceram com babá, eles cresceram com muito mimo. Muito bem cuidados. Então, de repente, você tem esse padrão de vida e você no dia seguinte está catando latinha, foi difícil para eles isso, né? É uma queda, né? E foi uma queda extremamente brusca, né? Durante algum tempo, a dona da escola, eu era tão boa, vamos dizer assim, mãe, era tão assídua no pagamento de anos e anos de escola, que ela até segurou eles um pouco mais, quase 1 ano ela segurou eles na escola. Porque eles eram muito inteligentes. E ela falou, não vou tirar essa escola de você. Seu filho é maravilhoso, é muito inteligente. Então, perder isso foi muito duro. Porque você é adulto, como eu digo, mas ver o seu filho sofrendo, eu acho que dói muito. Ver o seu filho chorar de fome, ver o seu filho chorar porque não vai ver os amigos, ver o seu filho chorar porque você mudou. Eu ouvi isso outro dia da minha filha. Você mudou. E a sua mudança também trouxe mudança para a vida de outros, afetou outros. Um erro seu, um lugar que você pisou torto e errado, afetou a vida de todo mundo, afetou a vida da família. Não foi a minha vida que foi afetada. Foi a vida da minha família, foi a vida dos meus filhos, foi a vida do meu marido, foi a vida dos meus pais, dos meus irmãos que passaram a enxergar a gente com olhos de incompetentes, de aventureiros. E eles ouviam isso, então era duro para eles ouvir da família quando iam um fim de semana para a casa da família ouvir isso. Teve um período que eu lembro que era Natal e a gente ouviu, olha, Natal, Ano Novo, seus filhos podem passar com a gente, mas vocês não. Eu cheguei a ouvir isso. E eles foram, porque eu não ia deixar eles passar fome. Eu não tinha ceia. Eu deixei eles irem passar a festa de fim de ano, mas eu não fui. Eu tô sangrando de ouvir você contar. Nós falamos aqui, Carmen, sobre mudar de mesas. Quando a gente começa a crescer, algumas pessoas já não servem mais para nossa mesa.
E a gente precisa de pessoas mais evoluídas para estarem. Mas aí, no seu caso, você esteve nas maiores mesas e passou pelo processo de regredir. E das pessoas não te quererem na Sim. sua mesa, nas suas mesas. Só que esse processo é muito bom porque filtra quem vai estar conosco no futuro. Porque quem come pão seco e toma água com a gente é aquele que merece comer caviar, é aquele que merece comer carne importada no futuro. Você precisou abrir mão, aliás, abriram mão de você, mas você conseguiu filtrar bem. E não é questão de vingança, entenda? Não é questão de vingança. É questão de saber. Obrigada porque você fez isso. Agora eu sei que no futuro você não pode estar. Como é que foi, então, estar em grandiosas mesas e ser excluída de mesas? Como é que foi isso pra você? Doeu muito. Doeu muito. Eu lembro, você falando tudo isso, você me traz à memória uma ocasião. Quando eu fui para Indaiatuba, que a gente estava com a casa, sem luz e sem água, eu liguei para um irmão. Falei para ele, olha, minha conta de luz vai vencer. E você pode me emprestar o dinheiro para eu pagar essa conta de luz e de água? Porque eu não queria ficar sem luz e sem água, né? Não, porque você é uma má pagadora, você é uma quebrada, eu não vou te dar o dinheiro para você pagar, porque eu sei que você não vai me devolver esse dinheiro. Não vou te emprestar, se vira. E ele não me emprestou o dinheiro para eu pagar a conta de luz e de água, porque para a minha família eu era uma falida, para a minha família eu era uma quebrada e eu jamais ia pagar as minhas contas. Então, estar na mesa é difícil e hoje eu sei que eu estou numa situação melhor que a dele. Outro dia eu ouvi dele, alguns meses atrás, eu ouvi dele que eu tenho um padrão de vida muito elevado e ele não está no meu nível, eu ouvi isso dele. Então, hoje, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, eu não excluo ninguém, Aline. As pessoas estão se excluindo. As próprias pessoas estão enxergando o que fizeram no passado. São envergonhadas de estar na mesa. Eu acredito que sim. Muita gente se excluiu. Hoje eu tô assim, não quero trabalhar com você e não vou trabalhar com você. Eu hoje escolho você pode selecionar. Hoje eu seleciono quem está comigo, quem está na minha mesa, quem entra na minha casa, quem entra na minha vida. Eu, algumas semanas atrás, vi uma mensagem no meu Facebook. Eu quase não entro lá e veio uma mensagem de uma pessoa que eu fiquei rica e depois que eu fiquei rica eu estou excluindo pessoas que foram importantes na minha vida. Não, eu não excluí ninguém. As pessoas se excluíram com as atitudes dela, porque infelizmente hoje eu não estou nessa situação de guardar raiva e rancor de ninguém. Não estou fazendo isso, mas eu me dou o direito de estar perto de pessoas que realmente me acrescentam. Se for para estar do meu lado, para ver o que eu estou vivendo, para ter inveja e para não contribuir em nada, eu prefiro não ter. E é isso. A gente já vai falar sobre do fundo ao ápice, novamente. Mas quando as pessoas lá atrás falavam que você não prestava e que era uma má pagadora, todo esse contexto dentro das verdades e das suas dores, como é que estava o seu mindset? Em que momento você começou a pensar assim, não, eu não vou ficar aqui. Eu não sou isso, eu vou mudar, eu sei a minha verdade. Em que momento, onde, quando começou a mudar algo em você que te fez chacoalhar a poeira e falar, eu vou sair do fundo do poço? Eu nunca vi isso, Aline. Sinceramente, eu nunca consegui enxergar, porque eu queria tanto ser amada. Eu queria tanto o amor do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Eu queria muito, e isso veio tudo deles. Eu queria muito, muito. E muitas vezes o meu marido segurou na minha mão e chorou comigo, porque ele via a minha dor de não ter a minha família me apoiando e a minha família me caluniando muitas vezes. E eu chorei muito, muito. E o momento que tudo isso mudou, e no meio de toda essa história que eu te contei, depois que eu me casei para estar do lado do meu marido, eu não sei, eu achei que eu queria ficar do lado dele, eu deixei a igreja, eu deixei Deus. Uau. Eu deixei as coisas de Deus, eu não fui mais à igreja, eu me dediquei aos meus filhos, ao meu trabalho. E quando eu passei por tudo isso, que eu fui parar em Indaiatuba, que eu deixei de pagar luz, água, que eu não tinha comida em casa, um dia eu perdi a vergonha e o orgulho, porque eu era muito orgulhosa, e fui pedir uma cesta básica, num abrigo que doava cesta básica para famílias carentes. E a partir dali eu comecei a ver que eu podia, eu falei para a pessoa na época, olha, eu estou precisando hoje dessa cesta, mas eu não vou precisar sempre. Daqui a 3 meses eu não vou precisar mais. E assim foi.
menos de 3 meses eu não precisei mais da cesta Determinou. básica. Eu determinei. E aí eu consegui um emprego, trabalhar numa escola, e na ida e vinda para a escola eu via muita criança carente. E eu comecei a trazer essas crianças para casa e fundei a ONG. Só que, paralelo a isso, eu comecei a ser voluntária em projeto social. Eu fui ser voluntária na Pastoral da Criança, e nessa história de ser voluntária, eu automaticamente tive que voltar para a igreja. Então, a minha vida mudou quando eu me reconciliei com Deus. Quando eu comecei a entender que a minha base e o que tinha acontecido na minha vida foi porque eu deixei Deus de lado. Então, hoje, para mim, várias pessoas podem acreditar em um monte de coisas, mas para Carmen, a mudança de vida, ela aconteceu quando eu me reconciliei com Deus. Quando eu disse, Deus, estou de volta. Eu cheguei um dia na igreja e nessa reconciliação, ela foi muito reconciliação mesmo. Eu coloquei para mim, eu vou voltar para a igreja. Eu vou voltar a rezar, adorar a Deus. E eu voltei, no dia que eu voltei, eu nunca vou me esquecer, eu fiquei 2 horas naquela igreja e eu falei, eu vou entrar. Do começo ao fim da celebração, eu vou estar de joelhos pedindo perdão para Deus pelo tempo que eu fiquei longe dele. Uau. Eu fiquei 2 horas de joelho. O tempo inteiro que aconteceu a missa, porque eu era católica, e as pessoas perguntavam, você veio de outra religião, de outro lugar, que você ficou 2 horas aí sentada, 1 hora e pouco, você ficou de joelhos? Não, eu só estava pedindo perdão para Deus. Desse dia em diante, realmente a minha vida começou a transformação. Nós temos um conhecido em comum que eu falei sobre espiritualidade, as pessoas não têm noção do quanto a prosperidade está ligada à espiritualidade. Sim. É necessário, Sim. é o ápice, é o que nos dá, o que nos fortalece. E ele chegou na minha e falou, eu preciso me conectar com você sabe quem eu estou falando. Preciso me conectar com a espiritualidade que a Aline falou aí, porque todo mundo que é bem sucedido... Assim, a gente começa a frequentar eventos, né, de network, etc. E aí, assim, cara, todo mundo fala a mesma coisa. Eu preciso entender esse negócio. A minha vida, ela foi resgatada. Eu falo que eu fui resgatada. De algum lugar que eu fui parar, que eu não sei qual. Mas eu fui resgatada por Deus. E hoje, eu não tenho coragem, gente, de pedir nada para Deus. É só gratidão. Eu acordo todos os dias... Sento na minha cama e falo obrigado porque eu abri os olhos, obrigado porque isso deu certo, obrigado por esse trabalho que chegou, por essa pessoa, por isso. Eu não consigo pedir nada, não consigo, porque eu sou grata. Olha o resgate que ele fez da minha vida, ele me trouxe de volta para um lugar maior do que onde eu estive. Então eu sou muito grata. E você falou sobre ficar 2 horas pedindo perdão. Depois do intervalo, que a gente vai pro intervalinho agora, a gente vai falar sobre perdoar. Porque pra gente receber perdão, a gente precisa perdoar. É bíblico. Eu não sou perdoada se eu não aprendo a perdoar. Então, se eu fosse você, eu ficava aí, porque você não vai se perdoar se perder a segunda parte desse podcast maravilhoso. Nós voltamos em 1 minutinho. Só quem tem mais de 11 anos de mercado e experiência dia após dia trabalhando por você, que é o nosso parceiro, pode trazer resultados para melhorar a sua marcenaria. Vem para Chapa Forte, porque aqui nós cortamos, fitamos, furamos e trazemos qualidade para o seu projeto. Aqui você não tem apenas uma madeireira, você tem um parceiro trabalhando por você. Parceiro Chapa Forte, para fechar o mês trouxemos reforço. Toda a linha da Chapa Forte, material novo e de saldão em 10 vezes sem juros. É isso mesmo, material à pronta entrega, novo e de saldão em 10 vezes sem juros. Pro seu projeto acontecer, vem pra Chapa Forte. Vem, porque não vamos perder nenhuma negociação. Vem pra Chapa Forte! E a gente tem sorteios, né, Miriam? Com certeza. Vamos fazer sorteio em todos os episódios e hoje, mais uma vez, presenteados pela WM Mármores. Parceiros queridos da gente nos trouxeram para sorteio uma lareira ecológica esculpida em pedra. Gente, vocês têm noção? Que a gente queria pra gente, a gente não queria nem sortear.
Mas, gratidão, WM. Vamos abençoar vocês lá nas nossas redes sociais. Então sigam @pod_mudar, pod com demudo. E nossas redes sociais, @Miriam Mendes Oficial. Mentora Master Aline Oliveira. Nós vamos divulgar por lá o sorteio, as regras, vai estar tudo lá bonitinho. E a gente vai presentear você, espectador, né, que está nos assistindo. Eu realmente estou impactada com essa lareira. Olha, eu nunca pedi nada pra vocês, mas, por favor, manda pra gente, né, Miriam? Já que a gente pode pedir aqui, pode mudar, pode pedir também, por que Pode. não? Vamos mudar, então, os hábitos e aprender a receber, né? Mas, voltando aqui, nós deixamos, antes do intervalo, a pergunta sobre perdão. E se a gente não perdoa, a gente não é perdoado. Você conseguiu perdoar? Então, aquelas pessoas que te feriram e que te deixaram... Como é que foi isso pra você? Gente, isso mexe muito comigo mesmo. É emocional. É desafiador, eu passei por isso também, Miriam, eu tenho certeza que você também passou por isso. Perdoar as pessoas que nos feriram é extremamente doloroso, é extremamente desafiador, porque olhar para esse lugar de dor e amar, né? Porque o Senhor manda a gente amar o próximo, mas não tem ninguém mais próximo do que a família. E amar o próximo como a nós mesmos, e se nós queremos ser amados, nós precisamos também amar o próximo. E se a gente se ama, e se a gente quer perdão, a gente precisa perdoar o próximo. Quando é o próximo que nos fere, é uma dor muito gigantesca. Mas só nos fere quem a gente dá a mão. É. No caso do meu pai, a minha mãe faleceu em 2009 por um erro médico. E o meu pai já não vivia mais com a minha mãe. Ele vivia em Indaiatuba, numa casa que ele alugou, traindo ela. 6 meses depois do AVC da minha mãe, meu pai teve um derrame. E ele ficou paralítico. Nós somos em 6 filhos. E nenhum quis cuidar dele. Nenhum. Ficou num lugar, ficou no outro, mas resumindo, ele veio parar na minha casa, onde ele ficou 4 anos. E eu que dava banho no meu pai. E eu que trocava o meu pai. E eu tive a oportunidade de dizer para ele o que ele tinha feito comigo. Tive a oportunidade de falar das mágoas que eu tinha. Porque o que ele fez fechou a minha vida. O que ele fez causou em mim um trauma que eu não quis namorar ninguém. O meu marido foi o meu primeiro e único namorado. Eu só namorei ele, com quem eu me casei depois, mas ele demorou para me conquistar. Então, eu não confiava em homens, eu não confiava nas pessoas, e eu passei a ser vista como um bicho do mato. Isso pelos traumas que eu vivi do meu pai. E nesses 4 anos que meu pai morou comigo, eu tive a oportunidade de me reconciliar e de perdoar. E eu perdoei o meu pai. Isso fez muito bem para mim mesma. Isso transformou a minha vida. Com relação aos meus irmãos, a minha relação com os meus irmãos não é tão boa, né? Mas a relação não é tão boa comigo e com todos. É entre todos eles. É difícil quem fala com quem ou quem conversa com quem. Só tem um que eu converso e que eu me relaciono muito bem. E os demais eu não converso e eles não fazem questão de conversar comigo. Mas a questão não é pelos traumas da infância. A questão é que eles acham que eu fui a única que tive oportunidades na vida e que ninguém teve, só eu. É difícil para eles aceitar numa educação machista que eu, como mulher, tenha vencido na vida e eles não. Mas, como diz as mentorias da Aline, é sobre eles, não é sobre mim. Então, eu corri atrás, Verdade. eu me desafiei. E eu me desafiei. Muitas vezes eu não sabia, eu falei, eu vou fazer porque eu quero aprender. E eu, muitas vezes, dei minha cara a tapa para coisas que eu jamais imaginaria que eu conseguiria fazer e fiz. Então, eu cortei muita gente da minha vida que me excluiu, que me distratou, mas
não tenho mágoa e nem eu acredito que já está todo mundo perdoado. Mas eu me dou o direito de viver com aquelas pessoas que me fazem bem, que me dão paz, que me trazem alegria e que acrescentam. Hoje eu não faço questão de conviver com pessoas que eu sei que não vão me acrescentar, que vão me sugar e sugar as minhas energias. Eu não faço essa questão. Você acredita, então, que tirar realmente pessoas que sugam a energia da sua mesa é o diferencial do sucesso? Eu acho. Eu aqui coloco até o meu segundo casamento, porque depois de alguns anos viúva, eu me casei de novo. E esse casamento só me levava para baixo. Só me levou para baixo. E esse casamento, eu era uma incompetente, o que eu fazia era ilusório, ajudar os outros não era legal. E eu fui entrando no fundo de um poço e de repente olhei para mim mesma e eu achei que eu sou uma incompetente, eu não sou nada na vida. E eu estagnei, eu estacionei na minha vida e eu achei que eu não tinha competência nem para trabalhar para ninguém. E eu fiquei desempregada, e eu fiquei sem trabalhar, eu fiquei sem remuneração porque eu não acreditava em mim. E a partir do momento que eu comecei a estar na igreja e fazer retiros espirituais, retiros com aconselhamentos, eu comecei a ver que tinha alguma coisa errada na minha relação, em mim mesma. E aí eu fui fazer terapia, até por conselhos desses retiros, eu fui fazer mentoria, e aí foi onde eu fui descobrindo que eu era uma mulher forte e competente. E a partir do momento que eu deixei de falar as coisas para o meu marido, para esse segundo marido, a minha vida evoluiu. A minha vida decolou. Então, respondendo mais objetivamente sua pergunta, eu acho que a partir do momento que a gente tira da nossa vida aquilo que não nos acrescenta, você cresce. E foi o que aconteceu comigo. Essa é uma regra? Eu não sei, mas para mim foi. Para você funcionou? Para mim funcionou tirar da minha vida pessoas que me levam para baixo e que não enxergam os meus talentos como um impedimento ou não conseguem enxergar as minhas qualidades. A partir do momento que eu comecei a trabalhar e não contar o que eu fazia, não falar o que eu ganhava, a minha vida evoluiu. E eu voltei para um lugar onde eu tinha deixado de estar. Aqui nós priorizamos a família, nós priorizamos os casamentos. A gente quer falar sobre empreender e não abrir mão de família para empreender. No entanto, é de extrema importância nós falarmos sobre relacionamentos abusivos também. Sim. Porque acontece muito de quando, então, um do casal começa a crescer, o outro incomodado. Porque é claro que a gente percebe muito mais com as mulheres, mas também acontecem com os homens. Do cara estar crescendo e aí não ter uma conexão entre o casal, e essa mulher então começar a sabotá-lo e impedir que as coisas aconteçam. E aí vai a ruínas, e esse casamento se desfaz. Mas também tem essa questão que estamos aqui agora com essa mulher que tão poderosa, e a gente já vai entrar no seu currículo, com tanta competência, se vê então no segundo casamento, num relacionamento extremamente abusivo. Saiu de um casamento com um príncipe. Sim. E aí foi estar, então, pelo que você nos diz agora, com talvez um vilão. Eu ia falar um sapo. Mas eu fui mais fofinha. Os meus filhos chegaram um tempo que eles falaram: mãe, você ficou viúva muito nova. Quando eu fiquei viúva, eu tinha 42 anos. E os meus filhos, eles queriam voar, queriam criar a independência deles e eles estavam preocupados de me deixar sozinha. E meus filhos falaram: casa de novo. E o meu segundo esposo já fazia um tempo que ele me convidava para sair, enfim. A partir do aconselhamento dos meus filhos, eu falei: tá bom, eu preciso deixar vocês cuidar da vida de vocês e eu vou cuidar da minha. Se isso deixa vocês mais tranquilos, e eu realmente me relacionei com essa pessoa e em 2 meses eu estava morando na casa dele com ele e depois eu me casei com ele. No namoro foi sensacional, os 2 meses de namoro foi maravilhoso, o primeiro ano foi sensacional. Mas, em resumo, os outros anos ele me rejeitou, ele não queria ter nada comigo sexualmente. Eu comecei a me sentir feia, horrorosa, porque ele não queria ter relação comigo. Eu falava: que raio que esse homem não quer nada comigo, porque sou feia. Eu comecei aí o meu ciclo de depressão. E na verdade não era bem isso, né?
quando eu olhei para mim mesma, eu recebo uma boa pensão do meu primeiro marido. Quando eu olhei para mim mesma, eu estava bancando a casa com tudo. Ele saía cedo, não sei se trabalhava ou não, mas ele saía cedo e voltava à tarde. E tudo em casa eu que bancava. Tudo, tudo. Se eu queria ir num supermercado, se eu queria ir viajar, se eu queria visitar um irmão, eu tinha que pôr a gasolina e pagar o pedágio. Senão, não. Então, eu sofri uma violência patrimonial. E depois eu descobri que eu também vivi, eu estava tão envolvida que ele fez com que eu tivesse uma dependência emocional dele. Que eu via ele como uma necessidade na minha vida. E dessa dependência emocional, ele soube me manipular de uma forma que eu fiquei realmente, não só na dependência emocional, como sofrendo a violência psicológica, né? E eu precisei sair dessa situação para descobrir que eu vivia tudo isso. Então, no começo desse ano, eu decidi me separar. Já há um ano eu já vinha pensando nisso e aconteceram algumas coisas nesse ano que eu saí de casa. Mas mesmo saindo de casa, a gente mantinha uma amizade, até por questões profissionais. Mas chegou um ponto que mesmo ele morando na casa dele e eu na minha, já não dava mais. Então, sim, às vezes a gente escolhe achando que vai ser bom pra gente. E, na verdade, hoje, olhando para a situação, eu vejo que a gente, quando está num momento frágil, fraco, tem os vilões que aparecem para ser o lobo mau. Você está vulnerável. Quando você está vulnerável, aparece muita gente. Viúvas, mulheres separadas, mulheres que sofreram alguma perda, são vítimas, né? De muitas situações como essas que eu vivi. No veneno está o antídoto. Então, a gente vem da sua história de sofrimento, escassez na infância, um pai extremamente abusivo, passando muita necessidade, sendo estuprada. E aí você está, então, na vida adulta, dentro de um segundo relacionamento, viúva, com 2 crianças, tinha ido do ápice até o fundo do poço. E aí você está nesse chamado maravilhoso que é cuidar de crianças e cuidar de mulheres em relacionamento abusivo. Por favor, como é então que você começa a se tornar referência nesse lugar? O que aconteceu? Qual foi a mudança que aconteceu? Qual foi a mudança? Foi na pandemia, um pouco antes da pandemia. Eu comecei a ver que realmente ele sabotava o meu trabalho, dizia que era ruim, e eu comecei a evitar falar as coisas. E conforme eu não falava, eu vi realmente que as coisas estavam acontecendo e sendo boas, né? Eu estava sendo reconhecida, as pessoas estavam me elogiando o meu trabalho, eu comecei a investir nisso. E no meio dessa história, um dia, circulando pela internet, vi um anúncio de que o governo estava precisando de pessoas para fazer análise de projetos e tudo mais, e eu me candidatei, sem muito acreditar em mim, né? Eu falei, não acho que eu tenho competência, mas eu vou mandar o formulário aqui, vou mandar as coisas, não terminei de preencher, e o governo me ligou, falou, olha, você mandou aqui, mas faltou isso, 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 e a gente acha que as informações que você passou é muito boa. Completa pra gente, a gente vai te dar uma oportunidade de você completar. E eu completei e fui convidada a ser parecerista do governo federal. Que legal. E a analisar os projetos que solicitam benefícios de lei de incentivo. Então hoje eu faço isso, eu analiso. E a partir desse conhecimento eu fui me aprofundando, fui tendo treinamento, fui me capacitando. E de repente, aos poucos, eu fui descobrindo que eu podia não só analisar os projetos, como escrevê-los também. E eu comecei a escrever projeto para as pessoas que queriam ter um projeto cultural aprovado. E essa porta foi se abrindo e eu comecei trabalhando, fazendo para quem queria dar cursos. E de repente surgiu pessoas querendo fazer trabalhos de preservação ambiental, de preservação de patrimônio histórico, de coisas de cinema. Nunca mexi com nada disso. Mas eu falei, não, eu vou fazer porque eu quero aprender. E eu fui fazendo e foi dando certo. Então, essa coisa de me desafiar, de ir fazer aquilo que eu não sabia, mas que estava dentro do segmento, essa coisa de me desafiar foi abrindo portas e que me trouxe hoje o que eu faço. Então, hoje eu dou assessoria para prefeituras, eu faço consultoria para produtoras de cinema, de TV, eu atendo artistas, atendo casas de espetáculos. Então, de um desafio que eu comecei a me dar, me trouxe um conhecimento que hoje eu posso
ajudar muita gente e ter os meus próprios projetos, porque eu também tenho um instituto cultural onde eu implanto projetos para mulheres vítimas de violência. Vamos falar desse projeto? Fale um pouco mais sobre esse projeto maravilhoso de mulheres. Então, eu fui convidada, né, tinha um espaço vazio numa comunidade da minha cidade, na paróquia Santo Antônio, e são muitas salas. E o padre lá estava incomodado que aquilo estava vazio o dia inteiro. E aí ele falou, poxa, eu estou assumindo aqui agora e muitas mulheres vêm aqui conversar comigo e eu vejo que a maioria dessas mulheres é vítimas de violência. O que você tem de interessante, né? Eu sei que você mexe com cultura. E aí, conversando com ele, eu falei, acho que a gente tem umas oficinas de artesanato, de costura, eu acho que isso eu consigo. Em poucos meses, em 2, 3 meses, a gente conseguiu as máquinas de costura, 10 máquinas de costura, a gente overlock, reta, máquinas profissionais. Conseguimos montar um ateliê e atender essas mulheres vítimas de violência. Na sexta-feira passada, elas entregaram, a gente contratou uma designer de moda, que ensinou elas a moldar, costurar, enfim, desde o processo de desenhar a finalizar. E na sexta-feira passada, elas entregaram 600 figurinos para um espetáculo. Uau, que Né? incrível. E 600 peças de roupa, que o espetáculo, por sinal, será amanhã. Que lindo, O meu espetáculo de Queremos formatura. fotos. Vamos mandar. E então é muito gratificante ver que em tão pouco tempo, uma coisa que ela começou do nada, mais preocupar o tempo de mulheres, se tornou um projeto de referência. Ele se tornou um projeto que eu até poupo as publicações sobre eles, porque as pessoas, muita gente procura a gente e a gente ainda não tem estrutura ainda. É isso que eu ia te perguntar. Se pessoas de... Esse projeto ele é apadrinhado pelo governo. O governo banca esse projeto. É possível que aconteça? Esse projeto de hoje é 100% voluntário. Eu tive que interromper a divulgação dele, porque a gente precisa de verba para realizá-lo. Então, hoje ele tem a lei de incentivo. Sim. E a gente está buscando patrocínio para esse projeto para fazer com que ele continue não mais de forma voluntária, mas que ele venha a acontecer de forma financiada, né? Porque ele é um projeto muito lindo mesmo. E a gente não tem condições de manter ele mais voluntário. E é possível, ele não sendo mais voluntário, expandir, por exemplo, se pessoas de outros estados se inspirarem para abrir, sei lá, na Bahia talvez, né, Miriam? Eu ia perguntar isso agora. Esse a gente projeto, tá aqui, ó, como é que tá? Pode. Eles podem te Pode. contratar de repente Pode. para que consigam... Implantar, sim. Sim, eu implantei um muito parecido, que foi aprovado inclusive por lei, lá em São Luís do Maranhão, quando eu estive lá. Então a gente montou uma coisa, eu estive nesse ano em São Luís, em agosto, e a gente implantou algo muito parecido lá. Então já está andando lá. E você vai até a comunidade, se for o caso, eu vou até lá. ensina e deixa caminhando. Isso, eu explico todos os passos, auxilio e deixo a estrutura. O que a lei de incentivo do governo realmente faz? Porque pode ser que nós tenhamos aqui muitos empresários que poderiam estar utilizando essa lei para aumentar ainda o alcance de pessoas, porque quanto mais nós usufruímos dos nossos direitos, mais pessoas também têm empregos, novos projetos acontecendo, como você disse, essa questão financiada, são pessoas assalariadas, são vidas transformadas. Então, o que realmente, por que um empresário deve te procurar para uma consultoria, uma mentoria, de repente, uma assessoria? O empresário, falando pelo lado empresarial, ele já começa ganhando. Porque, vamos dizer aqui, vamos pegar esse projeto das mulheres. Ele tem direito a 15% do que ele patrocinar. Ele vai patrocinar um projeto como esse, ele pode usar até 6% do imposto devido dele. Esse 6% do imposto devido, ele vai receber 100% de volta de projetos de artes cênicas, de projetos de música. Vamos dizer que esse empresário, 6% do imposto dele seja 50 mil. Ele vai ter esses 50 mil de volta. E não é só isso que volta para o bolso dele. Ele tem um retorno de 15% do valor do projeto em marketing. Né? Ele vai ter marketing para a empresa dele, além da restituição ou do abatimento em imposto. Ele ganha na visibilidade, porque o nome dele, a marca dele vai aparecer nesse projeto onde quer que ele esteja. Então ele ganha em marketing, ele ganha em mídias sociais, ele ganha em divulgação, ele ganha a restituição do valor dele de volta. E mais do que isso tudo, esses seriam os benefícios para ele. Ele transforma vidas, porque ele vai gerar emprego
né, para essas pessoas que estão trabalhando nesses projetos e vai estar salvando vidas, porque quantas vidas serão beneficiadas com projetos como esse? Quantas mulheres podem ser resgatadas, podem estar gerando rendas ou se tornar empreendedoras sociais com projetos como esse? Então não é só o retorno financeiro ir para o bolso dele, é um retorno também para a sociedade. Então quando o empresário patrocina um projeto, ele está contribuindo com um determinado local no crescimento social, no desenvolvimento econômico, no impacto social daquele lugar. Então são muitos benefícios que ele tem, além de atender aos ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que hoje muitas empresas precisam ter. Então são muitos benefícios que o empresário ganha apoiando projetos como esse. E aí você tem esse seu projeto, o Tear do Saber, e tem um outro projeto com crianças. Nos fale um pouquinho sobre esse projeto. O projeto Algodão Doce é um projeto que ele vai até as escolas e trabalha circo com crianças. Qual o objetivo de trabalhar com circo? O objetivo é trazer autoestima, o equilíbrio emocional, trabalhar o desejo, a fantasia, a infância da criança. Então é um projeto que ele é implantado em escolas onde não há lazer na região, onde aquele lugar, ou aquele bairro, aquele local tenha uma vulnerabilidade ou tenha algum tipo de fragilidade. Hoje esse projeto ele está financiado pela empresa Basti, o que a gente tem em Indaiatuba, e ele atende um bairro onde não existe lazer e cultura, e a gente conseguiu ampliar no meio do caminho para um outro bairro, para um grupo de alunos de uma rede de escola onde os pais estão presos ou estão perdidos no mundo das drogas, ou enfim. Então a gente implanta onde existem situações vulneráveis, a gente faz parceria com escolas que tenham muitas fragilidades, e o objetivo realmente é resgatar essas pessoas e gerar oportunidades para elas. Para os pequenos é o resgate da autoestima, equilíbrio, lazer. Para os maiores que já estão no ginásio, a gente gera empregos, porque a gente treina essas pessoas para elas serem futuros professores de artes circenses. Que bacana, que trabalho incrível. Né? Então a gente vê toda uma jornada aí de topo, de fundo do poço, de se reerguer, de ter esse trabalho sensacional com pessoas. A gente vê que isso é visceral em você. Sim. Na sua família também, não só em você, a sua família, né, te abraça com isso. E as pessoas, né, quem assiste, por exemplo, a gente está falando aqui que arte e cultura, né, cultura e lazer, transformam a vida de crianças e a gente está devolvendo isso para a sociedade. Né? Essa criança que poderia ser marginalizada, por exemplo, está sendo incluída. Você tem, e não só das crianças, mulheres, né? Vamos falar dos dois projetos. Tem exemplos para dar pra gente? Assim, eu sei que você tem, mas... Fora o seu advogado, que já é maravilhoso. Exato. Por exemplo, o advogado que veio de um projeto de crianças, mas de mulheres. Para compartilhar mesmo com quem tá assistindo. Pra eles sentirem também. Eu tô toda arrepiada, não sei vocês, mas eu tô. Mas para sentir também. Nós temos um caso agora da aula de circo, de uma jovem de 16 anos que os pais foram mortos. Ela foi criada pelo avô que a abusou, ela teve a violência sexual e ela não estava com a autoestima bem baixa, estava sofrendo muito e o porto seguro dela era a escola. E ela não queria sair da escola e esse é o último ano dela por conta disso. E as atividades de circense trouxe autoestima para ela. Ela quis aprender um pouco mais, e hoje ela está sendo treinada para ser professora de circo, e ela topou e já está na escola de circo com a gente. Então é um resgate, e a diretoria tinha muita preocupação quando finalizasse o ano dela poder se desligar da escola, e esse processo está funcionando muito bem, porque ela já tem para onde ir e como trabalhar com o nosso projeto. Esse seria um caso. Nós temos o caso do Tear dos Saberes, de mulheres vítimas de violência, que hoje já tem ateliê e que já está atendendo em casa com o que aprenderam no projeto. Já estão trabalhando sua autoestima e já tem o seu ateliê aí de costura. Tendo a independência. Independência, né, financeira para poder ter a sua autonomia. Que o que mantém mais as mulheres em relacionamentos abusivos, às vezes, é a dependência financeira. Né? Exatamente. Então nós temos o caso da Camila, que entrou com problemas de violência no casamento, teve um AVC
E hoje a nossa coordenadora de projeto do Tear dos Saberes, porque ela conseguiu se reencontrar no projeto e hoje ela trabalha conosco. Que é uma boneca, uma menina linda demais. Carmen, muitas vezes nós temos aqui na nossa audiência empresários que gostariam de ajudar, mas não sabem como. Então, por exemplo, se algum empresário quiser patrocinar a sua instituição, seus projetos, tem algum ponto de contato que eles podem entrar em contato com você? Alguma rede social, algum telefone que você queira deixar para entrar em contato contigo? Tem sim, nós temos Instagram e Facebook do Instituto Nanquim, Nanquim Cultura e Arte, é Nanquim com Q-U-I-N. E você pode encontrar a gente tanto no Instagram como no Facebook ou no nosso WhatsApp, que é o 19 981 21 6090. Repete, por favor. 19 981 21 6090. Você que está aí, que está impactado com tantas coisas, percebendo que essa mulher levantou, ressurgiu das cinzas, como uma fênix. Sim. E hoje está fazendo esse trabalho extraordinário, curando, sendo canal de cura na vida de outras pessoas. Além de ter todo esse potencial que é não só fazer, te ensinar a fazer, te dar uma assessoria completa para que você também faça. E se você não sente que você pode, talvez, encabeçar um projeto, patrocine. Porque aquilo que você dá volta de maneira transbordante para a sua vida. Não é uma semente, é 100 por 1. Tudo aquilo que você oferta, vem de novo, volta para você. Carmen, que conselho você poderia dar para a mulher empresária que talvez esteja sem perspectiva de vida, talvez esteja realmente num relacionamento abusivo? Qual conselho que você dá para essa mulher? Olhando para aquela câmera ali, ó. Que recado você dá para ela? Em primeiro lugar, eu acredito que você tem que acreditar em você mesma. Que você é capaz, que você pode. Se desafie. Se desafie. Eu posso sim. Vai atrás. Ame a você em primeiro lugar. A primeira mudança que você tem que fazer é em você. Se amando, se gostando. Acredite no seu potencial. Não deixe ninguém dizer que você não pode. Filho, marido, seja lá que for, não deixe dizer que você não pode. Você pode tudo aquilo que você quiser. Tudo. Confie e acredite em você. Foi assim comigo. A partir do momento que eu comecei a acreditar que eu podia, eu realmente pude. E eu cheguei aqui porque eu realmente acreditei em mim e me desafiei a fazer isso. Que lindo. A sua filha disse que um erro seu repercutiu também na vida de todos da sua família. E os seus acertos? E a sua mudança? E o seu renascimento? Porque eu estou vendo aqui uma mulher maravilhosa, empoderada, né, Miriam? Muito. Nossa, eu estou aqui aprendendo todos os dias. É a mesma coisa. Todas as minhas mudanças positivas refletiram neles também, né? Como é que é hoje o núcleo de vocês? Fala um pouquinho sobre É isso. um núcleo que não é mais 3, é 4, né? É tanta coisa. Essa coisa de você ajudar o outro, ela é contagiante. Você Sim. agradecer é contagiante, você ajudar o próximo, ele é contagiante. E a minha filha me tem como a ídola dela, o exemplo dela hoje. Uau. E ela se candidatou a um programa chamado Família Acolhedora. E nós nos tornamos família acolhedora. E desde terça-feira passada nós acolhemos uma criança carente em casa que está morando conosco. Que linda. E ela vai ficar até que se ache alguém para adotá-la. Um menino de 9 anos, o Leandro. Então, eu acho que essa é a melhor resposta que eu poderia te dar. Que isso contagiou tanto, esse trabalho contagiou tanto a minha família, que fez com que eles abrissem a nossa casa para receber alguém que precisa ser amado. E esse projeto de crianças que podem ser amadas, vocês podem adotar essa criança depois? Como é que Não. funciona esse projeto? Esse projeto chama-se, tem em todos os lugares do Brasil, todos os municípios, todos os estados, chama-se Família Acolhedora. Você procura o Ministério Público ou você procura uma instituição que atende crianças para adoção e se candidata a cuidar dessa criança, a zelar por essa criança até que ela seja adotada. Nós, por sermos família acolhedora, o programa diz que você não pode adotar, então você está furando aquela fila de espera de quem quer adotar. Você só vai cuidar enquanto essa criança não é adotada. E assim ela é adotada
ela é entregue para adoção e aí pode acontecer de vir uma nova criança e assim. Você vai cuidando várias crianças. Amar muito, né, Miriam? Bom, pra amar ao ponto de desapegar para trazer outra. É isso. É a jornada, é entender que você tem um chamado e é por um curto período de tempo e que vai fazer valer a pena na vida daquela criança. Sim. Eu confesso que eu não sou a pessoa perfeita para isso, porque eu queria sequestrar essa criança, eu ia fugir com essa criança. A gente ouviu muito isso. A gente ouviu muito isso em todos os lugares. Eu não conseguiria deixar ir. A pessoa se apega, né? Mas se é apega. o nosso amor, aquilo que você transborda. Eu acho que é uma palavra tão linda que a Aline sempre diz, você transborda amor. E esse transbordo, ele precisa jorrar para algum lugar. E ele tem que jorrar para quem precisa. É verdade. Isso. Então é isso, Que esse lindo. transbordo de amor que nós temos, sendo Lindo. direcionado para alguém que precisa de amor. Vou te fazer uma pergunta, mas que eu acho que eu já até sei a resposta. Mas eu vou fazer para o pessoal ouvir também. A gente fala de mudança. Tanto é que quando a gente estava escolhendo, né, o nome do podcast, a gente teve um insight sobre mudança. O que pode mudar? O que você pode mudar? Mudar de uma infância de escassez para ser muito bem sucedida na carreira, ter uma reviravolta, vir para o fundo do poço, mas é só uma passagem, porque você sai dali, né? Mas, Carmen, o que não pode mudar de jeito nenhum? Porque tudo a gente consegue, né? Mas o que não? Qual que é o núcleo? Qual que é o centro ali que você não pode mudar? O amor. O amor que existe aqui, que muitas vezes você esquece. O amor próprio, o amor pela vida, o amor pelo outro, o amor que pode gerar gratidão, mesmo quando você acha que você não tem que agradecer. É o amor. Eu acho que isso não pode mudar nunca, porque é ele que é o agente transformador. E agregado a esse amor à fé. Porque foi essa fé que transformou a minha vida e me trouxe até aqui. Então eu acho que até primeiro do que o amor é a fé. Porque com a fé você consegue perdoar, você consegue amar, você consegue dar, você consegue doar, você consegue fazer. É isso. A minha fé não pode mudar em mim. Porque se eu, em algum momento, achar ou deixar ela de lado, a minha vida declina. Eu trabalho com mulheres muito poderosas, né? Que estão sempre ali no embate, estão sempre à frente. E eu percebo que, às vezes, essas mulheres estão num lugar tão ferido. Elas estão tanto tempo lutando. E aí eu sempre digo, a primeira coisa que eu faço é, calma, você pode me dar a espada? Tá tudo bem você ser cuidada também. E aí eu começo a trazer essa mulher para o lugar de acolhimento. E você é essa mulher com muita autoridade. Onde você chega, as pessoas percebem a sua autoridade. Eu percebo o meu bombonzinho, mas é que eu conheço a alma, né? Eu tenho um lugar mais privilegiado. Mas como é, então, a Carmen quando ninguém está vendo? Sabe a Carmen fofinha, aquela que me manda assim, ó, emojis super batendo palminha, fazendo assim? Como é a Carmen quando ninguém está vendo? Sabe assim, aquela noite assistindo o filme comendo pipoca? Tem esse momento? Tem. Eu adoro filme de Natal. Se eu estou em casa, eu vou assistir o dia inteiro filme de Natal, que eu sou apaixonada. Pode ser no Natal, Ano Novo, Páscoa. Se tiver filme de Natal, eu vou assistir, porque eu amo filme de Natal. Uhum. Adoro ficar sentada no sofá assistindo filme. Amo de paixão filme. Gosto de espetáculos, gosto de teatro. Isso tudo transforma a minha vida. O que arranca gargalhadas de você, Carmen? O que arranca gargalhadas é estar com a minha família e ver a felicidade deles. Eu acho que minha família é minha base e me faz muito feliz. Você viu seus filhos num momento de escassez que te doeu demais, passou por tantas questões. Se a gente pudesse eternizar aqui um momento seu para eles, para que um dia eles voltem e olhem esse vídeo, o que você diria como mãe para os seus filhos? E eu só cheguei aqui porque eles foram meu suporte. Sem eles, eles foram a minha grande motivação. A fé fez parte, o amor fez parte, mas esse amor e essa fé só fez parte da minha vida porque tinha eles à minha frente. E foi por eles. E para eles. E eles são tudo para mim. Maravilhoso. Nós estamos aqui no Pode Mudar, né? A Miriam tá aqui empolgada. A Miriam tá pra ela, assim, emocionada. Não, tô aprendendo. Não, hoje a gente, pra calar a gente, tem que ser um senhor professor, né, Miriam? Estamos aqui com a nossa mestra. Carmen, aqui eu Pode Mudar. E então a gente vai inverter papéis. Se você é, então,
a apresentadora, tem uma pergunta que você gostaria de fazer para mim e para Miriam? Eu gostaria de saber de vocês como é sentir a dor do outro. Eu acho que é uma pergunta para as duas, porque vocês lidam com mulheres, vocês lidam com vidas, e como é isso? Porque eu, que trabalho com mulheres, com crianças, eu tenho que fechar a porta quando eu saio da sala e deixar a dor lá fora para dar amor para minha família. E vocês? Uau. Lidar com a dor do outro. O famoso ter empatia, né? De sentir, se colocar no lugar do outro. Eu venho de uma jornada, Carmen, eu sou filha de pastores. Então, eu vi sempre meus pais atendendo outras pessoas, cuidando de outras pessoas. E a gente, por olhar como seus filhos, né? A gente aprende também isso. E sentir a dor do outro. Mas a gente precisa ter muita maturidade para fechar a porta e deixar lá. Que na maioria das vezes a gente traz com a gente essa dor do outro. E acaba atrapalhando ali na vida pessoal, enfim. A gente precisa do cuidado de mentores, de terapia, pra gente aprender a lidar com a dor do outro. Porque a gente nunca vai sentir de fato qual é a dor do outro. Mas se colocar no lugar do outro dói também. E aí dói quando o outro não se coloca na nossa dor. Porque a gente tá o tempo todo sentindo a do outro e ninguém tá sentindo a nossa. Então é aprender a lidar nesse contexto para ajudar na medida do possível, mas deixar ali. Deixar o outro seguir pra gente poder lidar com as nossas questões também. Eu sou um pouco diferente. Aí tem um olhar de mentor, né? Eu acolho a dor do outro. Eu permito que ele sinta. E às vezes eu até o convido a imergir nela. Vamos então. Vamos imergir nisso daí. Vamos olhar. Vamos aprofundar se for necessário. E vamos sair se for necessário. E eu sinto e eu choro junto. Vocês sabem, né? E eu me permito ser empata neste lugar. De sentir a dor. Eu não imagino. Eu sei. Porque eu passei por muitas dores. Eu acho que eu gabaritei as dores. Então eu sei. E aí eu me permito estar nesse lugar. Porque é diferente eu dizer, eu acho que eu sei o que você está passando. Eu dizer, eu sei o que você está passando. Mas da mesma forma que eu saí, você consegue sair também. Então eu procuro estar ali. É interessante que eu não consigo lidar com a dor de uma criança passando. Você sabe muito bem disso. Então, por isso, eu busco apoiar projetos, eu busco conectar empresários, porque eu preciso livrar crianças dessa situação. Mas eu não tenho estômago para estar ali. Eu posso sentar com uma mulher que foi abusada e ouvir a história dela por 2, 3 horas de uma forma muito profunda e detalhada. Mas eu não consigo lidar com a criança. Então, também saber o seu limite é de extrema importância. É verdade. É aquilo. Então, no meu caso, eu sou paga para que as pessoas desaguem suas dores em mim. Elas desaguam, eu filtro e devolvo água limpa. Mas para isso eu também tenho os meus mentores. Então, é importante a gente olhar para a dor, porque a gente evita o que a gente não quer sofrer. Então, a gente não quer sofrer e também não quer lidar com a dor do outro. Mas é importante. É importante aceitar o outro na humanidade dele. E quando o outro não aceita a minha dor, eu também entendo que ele fez o máximo que ele podia. Mas aí você precisa de tanta terapia para isso. Sim. É uma evolução tão grande. Eu falo aqui que eu fecho a porta enquanto eu tô com a pessoa, eu vivo com essa dor. Mas para fechar a porta também precisa de muita terapia. Sim, a gente precisa de ajuda e reconhecer isso já é um grande avanço. Sim, eu Conhecer faço que nós terapia ainda. É de extrema importância. Carmen, os trabalhos paralelos são maravilhosos. Então, ter o trabalho da ONG é de extrema importância. Mas você aconselha que as pessoas façam terapia? Sim, sem dúvida nenhuma. Eu já ouvi muitas pessoas falar, eu não sou doente, eu não vou fazer terapia, quem faz terapia é doente. Não, não é. Terapia é se amar. Uhum. A pessoa que faz terapia, ela se ama. Eu resisti muito a aceitar fazer terapia porque eu tinha essa visão que terapia era para doente, que eu não era doente. E a partir do momento que eu comecei a fazer terapia, eu descobri que não. Que a terapia é um gesto de amor. É amor por você mesmo. É se cuidar, é se amar. E eu só cheguei aonde eu cheguei e descobri as minhas dores e como lidar com elas ou como solucionar com a terapia.
E eu tive o privilégio e a sorte de ter uma terapeuta sensacional, que é especialista em mulheres. Tem uma metodologia bem interessante, a Jennifer, que me ajudou a me conhecer um pouco mais. Queremos a Jennifer aqui também, né, Lilian? Queremos Jennifer é maravilhosa. Jennifer, você virá falar conosco. Jennifer é maravilhosa. E ela tem, eu estou vendo aqui o lobo, ela tem uma metodologia que fala um pouquinho sobre isso. A mulher loba que existe dentro de você e é um gesto de amor. É se cuidar, é se amar, é descobrir as suas dores e como lidar com elas. Carmen, Sensacional. foi mandada uma mensagem aqui para nós falando sobre quem quer ajudar sua instituição sem ser empresário. Existe a possibilidade de pessoas comuns fazerem doações através de Pix, etc. Sim. e tal? Sim, existe a possibilidade, sim. Ela pode fazer doações. Nós temos uma conta corrente da instituição e podem fazer lá essa doação. De repente a pessoa não quer ajudar um projeto, mas ela quer fazer algum tipo de doação, inclusive doação para a instituição, também abate imposto de renda. Ela pode depois abater esse valor como doação para uma instituição. Quando ela declarar imposto de renda, a gente passa a CNPJ. Essas informações eu posso depois passar pelo telefone que eu já informei aqui, o WhatsApp. Maravilhoso. Então, você que quer doar, que não é empresário, mas sentiu no seu coração de transbordar, que bom que você não foi essa criança ferida. Que bom que você não foi essa mulher no relacionamento abusivo. Mas você pode cuidar de alguém mesmo sem estar de forma presente. O seu valor, o seu dinheiro pode ser o canal de transformação na vida de muitas pessoas. Carmen, eu quero te agradecer por esse privilégio de te ter aqui com a gente hoje. A Carmen nos deixou Gratidão. um beijo aí, né, Miriam? Nos deu um presente incrível, um livro. A gente pediu, né? A gente formou para mencionar um livro que mudou a vida. E a Carmen trouxe e nós vamos sortear para nossa audiência, para os nossos espectadores. O nome do livro é A Gratidão Transforma. Fiquem atentos, porque agora todos os nossos convidados vão dar um beijinho na sua alma. Então, eles vão trazer aqui um livro e você, da nossa audiência do Instagram, vai ter a oportunidade de receber com dedicatória. Que a gente vai pedir para a Carmen escrever alguma coisinha aí e tenho certeza que vai transformar a sua vida. Deixa eu só corrigir o nome do livro, eu falei só a metade dele. A Gratidão Transforma a Sua Vida Financeira. Falei só a metade. Então, mas transforma tudo mesmo. Gratidão transforma relacionamentos, transforma a vida financeira. Carmen, gratidão. Gratidão por ter estado aqui, por esses ensinamentos, por essa aula maravilhosa que você nos deu. É uma honra poder estar sentada à sua mesa. Obrigada. É uma honra te conhecer e conhecer a sua história, esse pequeno pedaço que você nos apresentou. A gente sabe que tem muito mais. Sim. Mas honradas, a gente se sente honrada de eu poder na ouvir. verdade, que quero agradecer primeiro pelo convite, né, por estar aqui com vocês, por estar na mesa com vocês. E agradecer em especial a Aline, porque nesses últimos tempos, como minha mentora, ela foi um agente transformador incrível. E eu só cheguei aqui porque você esteve do meu lado como uma excelente mentora. Porque por mais que eu tenha conhecimento, eu precisei de uns empurrões. E você foi esse empurrão que eu precisei. E que precisava naquela hora exata. E você sabe do que a gente está falando. Sim. E esse empurrão, ele foi transformador. Que bom. Transformador. Muito obrigada. Esse é o nosso propósito, né, Miriam? Nós estamos aqui por um comando do general. Exatamente. Nós estamos cumprindo nosso chamado na Terra. Desafios todos temos. E a ideia aqui para você é que você entenda que mulheres poderosas que comandam tudo, sabe? A dona Carmen Ajala, é isso mesmo. É a dona da coisa toda. Quando essa mulher chega, a humarada treme as pernas. Mas veio de uma história de extrema dor. Então, para você que passou por isso, tem esperança. Acredite. Tem algo acontecendo. Só o fato de você estar aqui, assistindo esse podcast com esse testemunho tão rico e poderoso, já quer dizer muita coisa. Deus te conectou e não foi à toa nesse podcast. Né, Miriam? Com certeza. Qual o recadinho que você quer dar para os nossos espectadores? Que já terminamos. Não, já terminamos. Tem recadinhos. Gratidão a todos vocês que estiveram conosco até aqui. Um beijo para vocês. Nós nos vemos nos próximos programas.